Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse nosso episódio, assim como todo o projeto Tretas e Diálogos, tem o patrocínio do Estúdio Global, né, o grande realizador do nosso projeto. Hoje a gente recebe a presença, né, de alguém que a gente respeita e admira muito, uma amiga, deputada distrital Júlia Lucy, e agora nossa pré-candidata federal. Isso. E a gente só se encontra na hora de tretas, né? Assuntos Exatamente. extremamente polêmicos. Ela se posicionou. Ela já tinha se posicionado, né? Um dos motivos que me levou a admirá-la foi que ela tomou essa posição há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, questionando a mesma pessoa e a mesma coisa, né? Que a mulher deve ser conhecida pela sua inteligência e não pelas curvas do seu corpo. Não desmerecendo, né? Porque ela tem 2 semanas, eu acho, posicionou de novo, né, sobre o fato da Anitta ter explodido mundialmente. Isso é bom num aspecto, ruim em tantos outros, né? Porque, por exemplo, ela é poliglota. Acho que 5 idiomas ela fala fluentemente, extremamente capaz, gerenciadora, empreendedora, visionária naquilo que faz. Porém, você dá uma moeda social muito destruidora, porque eu já fazia também esse tipo de análise por meio do funk, né? Eu olhava dizendo, como mulheres tão emancipadas por meio do feminismo lutam durante a semana e quicam no sábado, sabe? Assim, eu não conseguia fazer junção das coisas, porque para mim, crescimento filosófico e acadêmico também é crescimento existencial, não é um preconceito, obviamente, musical, nem social, nem geográfico. Mas quando você coloca o corpo como arte e o corpo como mercado, você de alguma maneira piora o país, os valores, e fazer o Brasil e fazer a mulher ser reconhecida por meio disso é totalmente depreciativo. Não sei se você viu, eu repostei sua postagem e teve muito feedback de irmãs na fé nossa, evangélicas fora do Brasil, dizendo o efeito Anitta sobre nós é terrível, porque quando a gente chega, sou brasileira, eles vêm nos importunar, eles vêm nos assediar, achando que toda mulher brasileira é corpo e não inteligência, sabe? Se apresente, minha amiga, mais uma vez, né? E descasca o abacaxi. Gente, é um prazer estar aqui, pastor. Gosto muito do seu trabalho. Eu acho que a gente precisa enaltecer as pessoas que têm coragem e valorizar as opiniões divergentes também. Sim. Quero até comentar com espanto que eu vejo a reação imediata que a Assembleia Legislativa tomou em relação ao caso do deputado Arthur Duval. Sim. Ele foi já, o Conselho de Ética da Casa, por unanimidade, decidiu pela cassação dele, do mandato dele. E quando um parlamentar tem seus direitos, seu mandato cassado, os direitos políticos estão suspensos. Então é muito grave, é uma penalidade que afasta praticamente a cidadania da pessoa. E o Arthur Duval, ele está sendo punido porque ele expressou, ele falou. Ele não está sendo punido porque ele roubou, porque ele desviou o recurso público, porque ele mentiu, porque ele violentou alguém. Ele está sendo punido porque ele compartilhou uma opinião dele num grupo de WhatsApp que, em tese, deveria ser de confiança dele. Não vou nem entrar no mérito da babaquice que ele falou, porque foi babaquice, certo? Mas eu quero comentar aqui a hipocrisia que a gente está vivendo nesse país. O que ele falou é o que a maioria dos homens falam e pensam, e mulheres, tá? Porque eu saio bastante, eu tenho uma vida social intensa e eu sempre escuto esses comentários. Essa festa aqui tá cheia de gente falsa, tem gente muito metida, vamos para um lugar mais pobre que a gente se dá bem. É o que eu mais escuto, entendeu? Então, me impressiona a velocidade como ele foi punido, como ele está sendo massacrado, dentro de um contexto que um ex-presidiário está sendo cotado para ser reeleito presidente da República. Eita. Então é uma loucura de princípios o que o Brasil está vivendo, né? É a ditadura mesmo do cancelamento, é a ditadura do politicamente correto. Então, quando alguém tem coragem de falar o que, por exemplo, eu estou falando neste momento, eu acho que nós temos que reconhecer essas pessoas e apoiar essas pessoas. Senão, a gente somente reforça a espiral do silêncio
em que ideias minoritárias elas são atacadas de uma forma tão violenta que, aos poucos, as pessoas que se colocam como defensores dessas ideias decidem não falar mais e, aos poucos, aquele pensamento minoritário ele começa a desaparecer. Você acredita, nessa linha de raciocínio, que se fosse uma mulher no lugar do Arthur, seria empoderamento? Com certeza. Porque, por exemplo, a própria Anitta, Com certeza. já que ela é certeza. o assunto matriz do nosso bate-papo, o efeito Anitta, eu quis colocar isso. O efeito Anitta, como ele traz luz ou mácula ao conceito de liderança feminina. Ela mesma disse numa entrevista que ela contrata dançarinos que ela quer transar. E não deu nada. No mesmo público que está perseguindo o Arthur, para uma Anitta não dá nada. Olha, já pensou? Um músico dizendo, eu contrato dançarinas que eu quero transar. Aí esse cara vai ser cancelado. Canceladíssimo. Ela mesma fala, né, que ela sai com o cara para usar o cara. Ok, eu não estou entrando no mérito, mas assim, quando a gente analisa o filtro do julgamento, é muito claro que existe uma tônica que acha o que ela diz lindo, maravilhoso, embora seja a linha de usar alguém, né, de utilizar aquele corpo para o seu prazer, em detrimento da dignidade daquela pessoa, porque ela é um objeto, igual eu estou usando esse copo aqui para beber água, para saciar minha sede. A ideia de usar um homem para ter orgasmo, enfim, ter prazer, é a mesma coisa. E ela não é condenada, né? Então, assim, estou aqui porque gosto do seu trabalho, da sua coragem. Eu acho que a gente precisa fortalecer pessoas que têm coragem de falar o que pensam. E sobre essa situação toda da Anitta, eu já tive a oportunidade de sair do Brasil algumas vezes e eu sempre faço esse teste. Quando eu falo que eu sou brasileira, o movimento é automático. Automaticamente a pessoa vai olhar o tamanho da minha bunda. Em todos os países que eu já fui. Então, hoje, eu adoto a postura de não falar que eu sou brasileira. Eu pareço como uma pessoa que vem da Argentina, como uma mulher americana. Eu tenho um fenótipo que parece fora, né? Tenho cara de brasileira também, porque todos nós brasileiros temos cara de brasileiro, isso é maravilhoso. E a gente sabe quem é brasileiro, nós que somos brasileiros, andando na rua, a gente sabe quem é brasileiro. Mas eu evito porque eu não quero ter desgaste. Entende? Então, quando ela surgiu como a mais escutada, e agora veio até uma polêmica do como ela chegou ao topo, né? Não sei se o senhor viu isso, mas ela organizou o grupo de fãs dela para ficar lá pressionando para ela subir na lista, o que eu acho legítimo também, tá? Eu não estou aqui condenando isso, não. Eu acho que usar a estratégia para conquistar alguma coisa é interessante, mas a forma como apareceu a notícia é como se a música dela fosse tão boa, fosse tão incrível que ela teve reconhecimento mundial. E não foi isso que aconteceu. Mas o fato é que ela, como brasileira, levou isso para fora, exportou isso para fora. Exportou uma dança ridícula, porque é feio. Não é bonito, gente. Não é estético, não tem arte, né, naquilo. Exatamente, é uma estética agressiva. Esse final de semana eu estava numa festa, pastor. E quando começa a tocar as músicas dela, as pessoas que estão ali, os seres humanos, viram quadrúpedes. Meu Deus. Retroage. Sabe aquela escala de evolução que a gente foi evoluindo lá do macaquinho que andava assim, agora nós somos pessoas que andamos com a coluna ereta? Começa a tocar a música da Anitta, todo mundo vai com a mão no chão e fica numa posição de quadrúpede. Gente, vamos pensar um pouquinho o que significa isso. Aí eu vejo mulheres com aquela sainha curta, sabe, ali naquela posição. Caramba! Isso é ser forte? Isso é ser livre? Sinceramente, não é. E para mim, eu que me coloco no papel político, que o senhor sabe como é difícil ter mulheres que se lançam como candidatas, que conseguem ser eleitas, para você estar ali falando para ser respeitada e as pessoas darem crédito ao que você fala, você tem que lutar contra tudo isso. Porque a primeira coisa que alguém pensa ao me ver é isso. Vamos ver aqui como é que é. Será que ela malha? Será que ela não malha? Até a forma como alguns colegas cumprimentam. Você sente que, no fundo, ele está querendo sentir o seu corpo. Não é te cumprimentar de uma forma amistosa.
sabe? A forma como pega na cintura, como beija. É assim, é isso, é essa condição de objeto que nós, mulheres, continuamos vivendo. E esse trabalho todo que a Anitta faz somente reforça isso. Então eu não tenho como apoiar, não tenho como ter orgulho disso. Coloca a mulher no lugar que o feminismo diz lutar para tirar, né? A mulher. E assim, o que eu acho mais intrigante, se a gente for pesquisar, a Madonna sofreu muita crítica também em relação, por causa disso. Porque ela aparecia como símbolo de mulher livre, de mulher forte, a empresária de si mesma, mas ela ganhava dinheiro, principalmente no início da carreira dela, praticamente nua. E ela foi muito criticada por feministas super conceituadas nos Estados Unidos. Podem colocar aí no Google, né? Hoje, se você critica essa postura da Anitta, né? Você é uma pessoa invejosa, porque é o que eu estou escutando, né? Você é recalcada, você é invejosa. Você queria estar no lugar dela? Não, gente, eu não queria estar no lugar dela. E tem muita gente que fala, mas faz melhor, busca o primeiro lugar. Caramba, vocês não têm ideia do que é ser mulher na política brasileira, entende? A ideia e a crítica que se volta para mim, nesse caso, é ainda reforçando esse lugar comum de competitividade entre mulheres, de querer saber quem é a mais bonita. Eu não quero saber. Seja mais bonita, seja mais gostosa, para mim pouco importa. Não é disso que se trata. Nem toda mulher está disputando esse papel de ser a mais gostosa, a mais desejada, aquela que os machos querem. Eu não quero isso para mim, entende? A minha luta é outra. A minha luta é fazer com que as meninas que estão na favela, que muitas vezes não tem nenhum tipo de exemplo bom, são abandonadas desde pequena, mas ficam ali com o celular na mão, educadas por esses vídeos. A minha luta é que essas meninas tenham outros referenciais de mulher, para que elas possam se inspirar e perceberem que elas podem ser muito mais do que, desculpa a palavra, uma raba, sabe? Do que uma mulher que quica. Pelo amor de Deus, gente. Ela pode ser uma mulher que estuda, ela pode ser uma mulher que empreende, ela pode ser uma mulher dona de casa, que quer cuidar da casa dela, da família dela, por que não? Uma cientista, uma estudiosa, uma política, uma prostituta, né? É tudo válido. O que me incomoda é esse cinismo, sabe? De pegar esse papel que traz benefício para ela, porque ela tá rachando de ganhar dinheiro, né? Ela tá ali no topo, para ela tá lindo. Mas o que significa para todas nós? Qual é o efeito disso, né? Nos ajuda em quê? O quê? Não vejo. Emancipam em que as sentido? garotas periféricas em que sentido? A questão Porque, mesmo... por exemplo, volta à pauta, você falou que você quase foi excomungada pela Igreja Católica porque você quis proteger essas garotas em contexto de vulnerabilidade aqui no Distrito Federal. Através do DIU, através da educação familiar, da educação sexual, e alguns passaram a te perseguir quanto a isso. O efeito cascata é justamente esse, né? Quando eu penso isso, eu penso, cara, um problema educacional tão grande que a gente tem como nação, sabe? Porque a gente entra no efeito nacional de Neymar, Anitta. Do tipo assim, ó, tudo bem, seja assim, ó, você acha que você é isso, seu caminho? Ok. Mas, por exemplo, o efeito periférico, Neymar, Anitta, naquilo que eu estou lutando como pastor social aqui, naquilo que você está lutando como parlamentar, o efeito é outro, porque assim, ó, eles não emancipam a periferia, por exemplo, para a educação. Não. Sabe? Porque, por exemplo, tá lá, um dos melhores do mundo, jogador de futebol. Mas o seu desvio, sei lá, ético, sexual, é justamente o que entra no... Por exemplo, ó, tem o garoto aí que é um fenômeno aí, o tal do Luva de Pedreiro. Sei lá. Aqui eu não estou fazendo um julgamento, né? Mas graças a Deus que sou pastor, posso fazer um julgamento moral. Ele entrou no Twitter. A primeira coisa que ele fez ao entrar no Twitter foi seguir um perfil pornô. Porque esse é o legado
dessa crise de liderança que a gente está tendo, que não é só brasileira, é mundial. Sim. Não há liderança, e as lideranças que existem, elas não emancipam o conceito educacional. Exato. Não inspira a gente a buscar um livro, sabe? Não, pelo contrário. E é isso, quando a gente vê as consequências mesmo, pastor, é só andar num lugar mais pobre que a gente observa esse abandono, a forma como as meninas se comportam, o quão cedo elas se tornam mães. Qualquer fiscalização num hospital público, numa maternidade, o senhor assusta. É só menina que está ficando mãe, que está engravidando. Por quê? Porque aflorou, e aí não se sabe lidar com a sexualidade, né? E aí, quando a gente pensa no que a pornografia brasileira traz como conceito de relação sexual, é violência, né? É mais um lugar em que a mulher está sendo submetida. A associação ali ao prazer está intrinsecamente conectado à dor, à submissão, a subjugar o corpo da mulher dentro da relação. Enquanto que não. O que a sexualidade para o ser humano é muito criador, é muito forte, né? Quando entendido o que é o nosso corpo na nossa inteireza e a troca que acontece ali do ponto de vista energético, espiritual. Mas esses conceitos não são falados, né? As pessoas, inclusive, se perdem muito. E aí a gente lida com toda sorte de violência, né? Os estupros que muitas vezes acontecem e as pessoas nem sabem que estão vivendo, né? Quando no funk fala da novinha, vem aqui novinha, são meninas de 6, 7 anos, gente. Entende? Então, quando fala, vai, coloca o short, só tem novinha boa, dança novinha, talvez a playboyzada que está ali dançando aquela música não tem ideia do que significa aquelas letras. Porque é protegida dessa vulnerabilidade. Porque a novinha, muitas vezes, ela entra no harém do traficante para ganhar um sorvete. Para ganhar uma roupa, para ganhar um tênis. Então, eu acho muito perverso. Acho muito perverso e a gente tem que lutar contra. Perguntando a parlamentar. Olha que sensível. E eu visualizo isso como uma ativista social e um pastor. Como não ser preconceituoso com um pouco de cultura que as favelas, periferias possuem? Como tomar esse posicionamento ante essa emancipação sexual para adolescente, para criança, sem estar sendo preconceituoso com o ritmo, porque eles acham que é isso. Se a gente se posicionar, igual, por exemplo, tem uma pesquisa social que foi feita no eixo Rio-São Paulo, que foi batizado de as mães do funk. São crianças entre 8 anos e 14 anos que ficaram grávidas no baile funk. Aí do tipo assim, como tomar uma posição eficaz, sabe? Às vezes, não sei, parlamentar, é possível resguardar isso a nível federal? Porque, por exemplo, vamos lá. Tem perfis de TikTok e perfis de Instagram de dançarinos que dançam com crianças. Eu já vi crianças de 8, 10 anos, que se você não for um homem maduro no seu caráter, na sua cognição, porque para mim, como um homem maduro, corpo infantil ele não faz sentido. Assim como a fruta verde não faz. O homem adulto... Mas a pornografia incentiva isso, né? Sim, né? E eu falo bem assim, ninguém vai tomar uma providência. A criança aqui dançando com um adulto, 8 anos, totalmente vulnerável, erotizado e erotizando, porque o cara que não é moralmente maduro vê aquela criança dançando e ele vai, Júlia. A gente não está num paraíso existencial. Tem homens maus, mulheres más, seres humanos maus, eles olham para aquilo e se excitam. E ali se torna uma máquina, sabe? Eu lido muito com essa questão de pedofilia, você sabe. Para mim, uma das teses, a alta exposição ao conteúdo pornográfico da nossa música, arte no Brasil, traz isso. A exposição desmedida à pornografia desensibiliza, monstrifica a personalidade humana e ele vai pro estupro.
Ele vai pra pedofilia. Ele não caiu ali de acidente. Não. Sabe? É um degrauzinho, sabe? Como se posicionar sem ser preconceituoso a um ritmo? Olha, hoje mesmo a gente acordou com uma notícia péssima, né? Uma menina de 8 anos foi estuprada no Guará. Então, isso é recorrente. Não tô sabendo. Uma menininha foi estuprada. Primeiro que eu acho que a gente já teve momentos em que o funk teve nomes interessantes, como Claudinho Buchecha. Sim. São letras que não agrediam, ao contrário, falava de amor, né? Só love, só love. Com o passar do tempo é que foi degradando. Então, a gente tem não apenas um comportamento da indústria, porque a indústria da música, ela estimula isso, né? Porque vende mais andar pelada, dançar pelada. Vamos reparar, a questão da Anitta não é só dela. A indústria espera isso das mulheres. Mulheres, porque os homens continuam se apresentando vestidos e com tênis e de uma forma confortável. É só a mulher que está lá amarrada no durex, num salto 15, tendo que dançar, né? É terrível, assim. Então, convenceram ela que é emancipação. Que ela é livre, que ela é poderosa, que ela é foda, né? Sendo que daqui a, no máximo, 5 anos, ela vai ser completamente descartada. Porque, no fundo, é o corpo dela que importa. O homem, não. O homem ele vai fazer música até 40, 50, 60, 70 anos, tranquilamente. Então, primeiro que eu acho que se a gente buscar agradar todo mundo, a gente nunca vai falar nada, né? A crítica é a letra. A crítica à letra, por exemplo, eu também faço em relação à música sertaneja. Meu Deus do céu, escuta algumas músicas, você tem vontade de pegar uma arma e se matar, né? E pouco se entende, né, pastor, sobre a construção da materialidade que ocorre primeiro no pensamento. Que não deveria ser novidade, se a gente é seguidor de Jesus Cristo, a gente já deveria saber que isso está dito no Pai Nosso. Ele ensinou isso pra gente, que tudo acontece primeiro no pensamento. Então, esse consumo pornográfico, por exemplo, esse estímulo que se tem de consumir aquela droga, meu amigo, já é traição. Não importa se você não encosta outra mulher, você já está traindo e acabou. Porque tudo é pensamento. Né? A realidade ela se constrói primeiro. O primeiro passo dela é pensamento. Então, quando a gente pega uma letra de corno, como são as letras sertanejas hoje, pelo amor de Deus, você está atraindo essa realidade de traição, de mentira, de dependência química, de beber ao extremo para sua vida. Eu critico isso também. Estou sendo preconceituosa? Não, estou analisando a letra, né? Mas é claro que no Brasil aí se confunde muito. Mas a música da periferia, que é o rap, então você está indo contra o pobre. Aí já começa a misturar uma série de coisas. Você não tem como falar porque você é branca. Se eu vim da Ceilândia, se eu cresci da Ceilândia, não importa. Aí eu já sou tirada dessa categoria de favelada para entrar na categoria de branca, né? Então, enfim, se a gente for aceitar essas caixinhas que se impõem, esses cabrestos, na realidade, que buscam impor pra gente, a gente nunca vai falar nada, nunca vai fazer nada. E é por isso que a gente tem que falar mesmo. Entendeu? Na rua hoje, pastor, as pessoas me agradecem o vídeo que eu fiz sobre a Anitta. E a minha equipe, por exemplo, não me apoiou. A minha filha, que tem 18 anos, que busca me proteger, ficou chocada quando eu soltei o vídeo. Ela falou, mamãe, se prepara, que você vai apanhar muito. Eu entendo. Eu falei, não, mamãe sabe o que está fazendo. E hoje eu me tornei um símbolo. Porque as mulheres me agradecem. Legal. Os homens, muitos me agradecem também, mas quando chega a mulher e fala, Júlia, obrigada pelo seu vídeo, aí eu entendo o tamanho da dor, sabe? Alguém tinha que falar, entende? Então eu acho que nós temos essa obrigação, nós temos que falar, por mais que a gente apanhe. E lutar contra o estigma, né? Saindo um pouco do assunto, daqui a pouco a gente volta para ele, o que te levou a essa decisão de pleitear a possibilidade federal? Eu senti no meu coração. Na realidade, eu sinto desde o ano passado. E eu lutei muito contra esse sentimento, porque o partido que eu estava antes é um partido muito pequeno, muito complicado, assim, muito difícil de montar a nominata, né? Para quem não sabe, nominata é o conjunto de candidatos do partido que disputa aquele cargo, porque ninguém faz o número de votos sozinho. Então, você precisa ter um time bom para buscar os votos juntos, para você ter chance de ganhar. E eu sempre fui muito compromissada com o meu partido antigo, e eu fiquei com muito medo de
de ver meu partido perder a representação política, né? Um partido sem representação política, ele desaparece. Ele deixa de aparecer na imprensa, ele deixa de ter um porta-voz das suas bandeiras. Então, como meu compromisso sempre foi primeiro com esse partido, eu embora já sentisse isso, eu calava para manter, né, esse meu compromisso em primeiro lugar. E aí, quando aconteceu essa reviravolta toda, que eu cogitei, inclusive, sair da vida política, né? Eu pensei bastante, né? Avaliei o nível de sacrifício que eu faço. E aí, depois, graças a Deus, eu entendi que eu tinha que permanecer. E aí, essa vontade veio mais forte. E eu já aprendi a ser obediente, sabe? Eu acho que quando a gente sente no coração, a gente tem que seguir. Então, eu tomei a decisão, falei, não, distrital eu não quero, não dá mais. Eu sinto que eu cumpri meu papel, eu me doei demais. A sensação que eu tenho é que eu fiz 3 mandatos, em termos de volume de trabalho. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, qual que é a sua pauta? Eu falei, meu Deus, é mais fácil você me perguntar em que eu não trabalhei, porque eu cuidei da parte ambiental, cuidei da parte de pet, cuidei da parte da primeira infância, cuidei da parte da mulher, eu fiscalizo pra caramba o governo, eu sou pró-empreendedorismo, então eu tenho vários resultados nessa área também. Então, eu estou muito satisfeita, sabe? Eu já fiz. E está na hora de abrir espaço para pessoas boas. Eu acho que tem que ter renovação. Tem que ter sangue novo, tem que ter gente que não esteja comprometido com a reeleição também. Porque quando você começa a calcular a reeleição, você se acovarda. O cálculo eleitoral, ele é muito claro. Nunca, por exemplo, pastor, houve um mandato na Câmara que tivesse criticado o Sindicato de Professores do DF. Né? E eu me coloquei como uma crítica mesmo à atuação do sindicato. Começaram a falar mal de mim quando eles perceberam que para mim não ia me atingir, e na realidade para mim é um selo, né? Quando o Simpro fala mal de mim, é um selo de qualidade do mandato. Então, eles entenderam isso, eles pararam também de me bater, né? Então, eu acho que quando você não tem compromisso com reeleição, você é parlamentar de verdade. Que legal. Você fala o que o povo quer que você fale, porque você está lá para falar. E não fica focado, né? Quando a pessoa pergunta, qual a tua pauta? Eu acredito que do verdadeiro parlamentar se torna um estadista o que não fazer, porque o próprio encargo já dá o caminho do que fazer. Igual você falou, eu vou atuar como uma parlamentar representante do povo onde o povo está precisando de mim. Exatamente. Seja causa animal, causa empreendedora, causa religiosa. Onde que o parlamentar é necessário? Eis-me aqui. Mas é essa questão na política que me dá pânico, né? Que eu acho horroroso. Que é assim, ó, as pessoas não trabalham. Elas representam nichos, sabe? Não que você não possa ter, né, nichos, grupos políticos e tal, mas é tão pobre a proposta que ele vai ali, sei lá, igual você falou bem assim, olha, pastor, com todo respeito, das últimas vezes que a gente se encontrou, eu acho horroroso, às vezes, alguns pastores se envolvendo com política, porque só vai pela igreja. Uhum. Do tipo assim, ó, DF perecendo. O que aquele pastor que foi eleito tá fazendo? Não, é só pela igreja. Sabe? Aí tem um grupo político dele que é de pastores, aí ele manobra e tal. Exato. É muito triste isso. Aí já se compromissou com o governo para ter benefício da máquina. E aí, por exemplo, não vota a favor de uma CPI da saúde. Contra essa máquina doida do transporte Não, transporte público. Então, assim, é triste. É como se você realmente... Diversos mandatos, eles não existissem. Porque qual é a essência do legislativo? E isso é muito bonito. Na realidade, a democracia é linda, a república. República. Olha, em muitos momentos do meu mandato, eu tive a honra de sentir a materialização da república no meu corpo. Que legal. Porque o que é a república? Imagina um prédio com colunas fortes. A coluna, a república é aquele prédio. E os parlamentares, os políticos, são colunas. A república existe porque alguém encarna esse ônus. E teve alguns momentos no meu mandato que eu senti o mundo inteiro ruindo, o DF inteiro caindo, meu gabinete adoecendo.
E eu senti a necessidade de permanecer firme, como uma coluna de concreto mesmo. E eu falei, eu me senti, hoje eu sou uma coluna. Eu sou uma mulher coluna. Então é tudo muito bonito, a construção da política, ela é linda. A política, se vivida na essência, ela é o maior sacerdócio que existe. Intelectualmente, você gosta dos clássicos que vão falar sobre isso? Maquiavel, Platão? Ah, sim. Eu, como cientista política, eu caminhei, né, por essas leituras todas. Eu sou fã de Maquiavel. Para mim, ele é o cara, né? Mas, assim, a filosofia clássica que deu origem a tudo mesmo, para mim, o maior filósofo, ele é muito pouco comentado, que é Parmênides. Oh. Ninguém quase fala de Parmênides, mas Parmênides, ele é tão incrível, porque você vê que o conhecimento do universo está dentro de nós, porque nós somos uma parte do universo. Se a gente conseguir resgatar nos nossos processos meditativos, nas nossas orações, a gente tem as respostas todas dentro da gente, porque nós somos fragmentos do universo. E Parmênides, sem nenhum instrumento, nada, ele chegou ao conceito de átomo, pelo simples fato dele pensar. Ele chegou ao final, assim, ele foi partindo de pequenas premissas e ele falou, ele chegou, olha, nós temos em tudo que constitui no planeta Terra, é formado de uma unidade redonda, que eu adoro esse conceito. Basicamente, não existe o não ser. Tudo que existe é o ser. Então, assim, não vamos pensar agora num elefante rosa. Necessariamente nós pensamos no elefante rosa, porque o que existe é o elefante rosa. Não adianta eu falar não elefante rosa. Não, porque não existe negativa, existe o que é, né? E Maquiavel ele explorou mais esse pensamento quando ele trabalha muito com a ideia de materialidade mesmo. Ele fala, gente, vamos parar de viajar. Porque o que deveria ser é isso. Não, vamos falar o que é. Então, eu trago esse senso de realidade para a minha prática política. Muitas vezes eu estou ali num debate com a pessoa, eu falo, gente, a realidade é essa aqui. Ó, a gente viu que esse lote tem esse problema aqui, o governo entendeu isso. Vamos... Não, mas isso não deveria ser, deputada. Aí eu falo, não, a gente não está discutindo o que deveria, a gente está discutindo o que é, da realidade. O concreto. E a gente tem que buscar solução a partir do concreto. Porque como as pessoas se perdem em termos do que deveria ser. E as discussões, principalmente da esquerda, tá? Vai na audiência pública da esquerda. É assustador. São 5 horas ali, porque a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre aquilo, a gente tem que revisitar. Tudo é no infinitivo. Devemos fazer, ou então, no máximo, estamos fazendo. Tu já leu o Francisco Ratzo, que é um filósofo brasileiro? Ele escreveu um livro chamado Imaginação Totalitária, sobre política. Assim, ó, ele pesa mais na esquerda, mas ele também diz que não é monopólio da esquerda. A direita também é assim. De que o exercício político se torna inviável porque para a maioria é só imaginário. Aí você vai às 5 horas do quê? Imaginário. Não, mas tem um problema concreto aqui, gente. Precisamos votar, sabe? Precisamos nos empenhar nisso aqui. E a gente fica nos conceitos que eu tô vendo, né? Eu profetizei isso desde que o governo federal que está posto aí foi eleito. Eu falo para o meu povo, dizendo vai dar ruim, porque você desistiu do que estava posto e você está recebendo de maneira crítica tudo que está sendo posto e daqui a pouco você vai ver o tamanho do boleto. Aí eu já parto para a próxima pergunta. Para quem não quer ser populista, o efeito Lula-Bolsonaro, que é o efeito populista, é o efeito manada de quem não raciocina, de quem não leu absolutamente nada. Assim, ó, de onde está partindo sua imaginação política? Qual a sua bibliografia? Então a gente tem bolsonaristas e a gente tem lulistas. Isso é muito bom porque eu vejo isso nas minhas redes sociais. Posto alguma coisa de justiça social. Engajamento mínimo, 30 comentários. Já deu 7.000 comentários Lula e Bolsonaro. Isso é bom em que até a pessoa leiga despertou para o exercício político. Interesse político. Porém, contudo, todavia, eu vejo isso no meu povo, os evangélicos, abraçou o bolsonarismo de maneira crítica, não consegue mais nem criticá-lo, porque recebeu como proposta messiânica
politicamente redentiva. Isso é um grande problema. Exatamente. Porque, por exemplo, acho que é Bertolt Brecht que diz, né? Virou o salvador da pátria. Né? Fralda e político tem que ser trocado constantemente pelo mesmo motivo. Tem que trocar mesmo. O que sobra, Júlia, como pessoa e como parlamentar? Temos que tomar posições, né? Claras. Quem está mais à esquerda vai se posicionar. Quem está mais à direita, eu estou mais à direita. Para mim, Bolsonaro é voto certo, porém não acrítico, sabe? Eu chamo de governo de contenção. Ele me ajuda em muitos aspectos, viabiliza o que é valor moral para mim e social. Porém, é deficiente em outras questões que eu tenho tentado construir no meu cenário, no meu ecossistema. Mas, por exemplo, tem muita gente boa, à esquerda e à direita, que não é nenhum nem outro. Então, o que sobra politicamente para o não populista, sem utopias, obviamente. Terceira via, quarta via, não sei o quê. Como você está vendo todo o cenário local, federal, 2022? Qual a sua visão, primeiro, sobre esses dois personagens e o efeito que eles têm na população brasileira? Eles se retroalimentam, né? Então, assim, a salvação do presidente Bolsonaro é o presidente Lula querer concorrer novamente. Certamente, se não houvesse a possibilidade de retorno do presidente Lula, muitas pessoas não votariam mais no presidente Bolsonaro. Né? Mas o medo do retorno da esquerda... Isso é fato para você? Com certeza. Eu mesma estou nesse grupo. É inconcebível ver o PT retornar ao poder. Eu sou servidora pública, eu sei de dentro a forma como houve a apropriação da máquina pública pelo governo do PT. Claro que a gente já começa a ver também alguns exemplos do governo Bolsonaro. Hoje a gente recebeu uma notícia ridícula, né, que o Exército comprou prótese peniana. Não. Próteses penianas, que são caríssimas, no valor de 50 a 60 mil reais. Sim. Usando o Fundo de Saúde do Exército, e também gastou um dinheiro enorme com compra de Viagra. Então, assim... E é pra quê a prótese peniana? Meu Deus. É porque tem muito homem que não consegue ter mais ereção e a prótese ela é inflável, pelo que eu entendi. Então, é colocada a prótese e antes, né, do ato é bombeado e, enfim, cresce. Meu Deus, que mundo é esse que a gente chegou? Usar o dinheiro público, o imposto pago para... E assim, não dá, né, gente? Olha, por mais que a gente entenda, e eu quero aqui dizer que vida sexual é extremamente importante para uma pessoa adulta, a gente tem que tirar toda essa ideia de pornografia, desculpa a palavra, de putaria, de sacanagem, e entender que, na realidade, é um grande presente que nós temos. Eu, pelo menos, entendo isso. Sim. Né? Agora, num país que você não tem creche para todas as crianças, que você tem uma série de pessoas na fila de cirurgias, desculpa, você usar recurso público para compra de prótese peniana, não dá, gente. E aí eu quero ver qual vai ser a reação dos ultra-bolsonaristas. Sabe qual vai ser? Silêncio. Vão justificar de alguma forma. Poxa, é feio demais isso, gente. Não existe salvador da pátria. O governo federal do presidente Bolsonaro tem problemas, sim. Vamos deixar isso muito claro. Né? Fez uma gestão da pandemia bastante questionável, embora a defesa da liberdade que o presidente Bolsonaro fez durante esse período é louvável. Eu entro na mesma linha que ele. Aqui em Brasília, eu organizei uma audiência pública para discutir a imposição do passaporte da vacina. Sou contra, fui radicalmente contra e estou combatendo agora a atitude do Ministério Público do DF e territórios de querer impor a vacinação a crianças, porque a gente está lidando com isso. Uhum. A questão mesmo da possibilidade de as pessoas terem acesso a um porte de arma para poderem se defender. Eu também sou dessa linha, eu entendo que a gente tem que ter instrumentos para defender a nossa vida. Agora, nós temos escândalos no Ministério da Saúde, que tivemos, Ministério da Educação agora recentemente. Então, a gente precisa analisar com criticidade, porque Deus é perfeito, né? Jesus Cristo é perfeito. Todos os outros, não, nós somos falíveis. E quando existe essa resistência a criticar o governo, na boa,
é o mesmo erro que um ultrapetista comete ao não Saindo de um enxergar. abismo e entrando em outro, né? É triste. E é impressionante. Eu também, todas as vezes que eu me posiciono de uma forma crítica em relação ao governo do presidente Bolsonaro, meu Deus, eu sou super xingada. Traidora, petista enrustida. Então você é petista. Bem que eu sempre desconfiei de você. Você tem cara de esquerdista mesmo. E no meu caso, com a cara tatuada, veio um policial lá do sul, bigodão, né? Aí ele falou bem assim, aí eu cobrei alguma coisa, sabe, no governo. Aí ele falou, sua cara de vagabundo tatuado não me enganava. Aí eu falei bem assim, tá bom, bigodão do Fred Mercury. Aí ele assim, ó, amenizei, sabe? Tipo assim, ó, cara, relaxa, para de idolatria institucional e política, sabe? Posicione-se. Todos nós temos valores e eles vão se encaixar à direita ou à esquerda. Porém, gente, não podemos ser refém do que eu chamo de idolatria institucional. Não. Eu vejo muito esse problema. Assim, ó, é um problema que começa desde a família, sabe? O avô abusa. Total. O avô abusa, aí chega, olha, se você denunciar o vô, você vai destruir a família. Aí eu falo assim, ó, não caia nessa lorota. Quem destruiu a família foi o avô abusador, denuncie. Isso. A família se protege, a política se protege, a polícia se protege. E o que eu acho que é um caminho coerente para a gente ter lucidez de voto em 2022. Posicione-se, porém não seja acrítico, alienado, do tipo assim, ó, eu sou família, porém cobro minha família. Eu sou polícia e cobro os meus. Eu sou político e cobro os meus. Do tipo assim, ó, viva de olhos abertos, porque a gente não está no paraíso, perfeito só o Senhor, né? Pastor, uma das coisas que mais me impressiona e me revolta. Isso eu fico chateada. Eu tenho pessoas que me seguem desde a minha campanha passada e, assim, mensagens de amor o tempo inteiro. Que orgulho, você é maravilhosa, o melhor voto que eu dei na vida, você é a luz do... Enfim. Aí a pessoa agora viu minha notícia aqui, eu sou pré-candidata a deputado federal, falou assim, olha, eu quero me engajar na sua campanha. Só que, me responda, você vota em quem para presidente? Aí eu falei assim, é sério? Você está me acompanhando há anos, você viu tudo que eu já passei, você viu que eu sou uma mulher que tem coragem de falar, que eu sou uma mulher honesta, que eu defendo valores que você concorda, só que você está vinculando o apoio que você quer dar ao meu voto que eu vou dar a presidente da República? É sério isso? Ou seja, eu podia ser uma bandida, uma canalha, que se por acaso eu votasse no seu presidente, você estava comigo? Tudo o que eu fiz até agora, o que eu sou, não importa? Caramba, gente! Porque durante a campanha todo mundo é lindo, né? Todo mundo é incrível, todo mundo sabe qual é a solução dos problemas. Quero ver no mandato. Quero ver ali no momento que você recebe pressão de todos os lados. Quero ver. Aí eu quero ver. Porque uma coisa é você estar do lado de fora da política, você expressar a sua opinião. O governo não vem contra você, ele não tira suas emendas parlamentares, ele não fecha a porta das secretarias para você, ele não coloca a imprensa contra você, ele não manda a base dele te isolar na Câmara. É fácil. Agora, seja político e se posicione contra a máquina para você ver. Nada contra a maré sendo deputado. Aí eu vou tirar meu chapéu. Ou seja, a pessoa vê tudo isso e condiciona o apoio ao meu voto à presidência? Ah, não, gente. Desculpa. Não. É isso. O povo pede aos políticos. Você acha que a gente vai ter uma renovação? Vai. 2022? Vai. Muita gente insatisfeita, né? Pois é, querendo um novo momento. Embora as regras eleitorais tenham sido construídas para não ter renovação, né? Então, assim, na Câmara Legislativa, pensando melhor aqui, eu não acho que vai ter tanta, não. Porque a forma como foi construída, né, facilita quem já é mais conhecido, quem já tem mandato, quem já, por exemplo, executou emenda, né? Eu vejo um cenário com bem menos mulheres eleitas. Bem menos mulheres. Isso foi algo que eu levei em consideração quando eu estava ali naquele dilema, né? Depois da puxada de tapete, da facada nas costas que eu tomei do Partido Novo. Mas eu sou grata ao partido, às pessoas. Graças a ele eu entrei na vida política, então eu sou muito grata. Mas realmente puxaram o tapete de uma forma muito covarde. Mas
política é assim, a vida é assim. Quando eu fiquei nesse pensamento, será que eu saio da política? Será que... Veio muito forte isso. Caramba, já não tem mulher. Você tá lá, você tá disputando. Você não pode deixar, sabe? E aí bateu um sentimento de novo de missão e para mim isso é muito importante. Eu sou muito movida a missões, né? Eu me deixo muito de lado em prol da missão. Legal. Então, quando isso veio forte por fato de ser mulher, entende? Falei, não, vamos ter menos mulheres eleitas. Para mim é muito claro isso. Deputada distrital, então... Mas por quê? A máquina esmaga ou porque não estamos falando e dialogando sobre essa questão da possibilidade do espaço da mulher na política? Qual que é o efeito? Qual que é o motivo? A gente já tem essa estrutura social que condiciona a menos mulheres entrarem na política. Por isso eu combato o efeito Anitta. Porque enquanto a gente martelar que mulher importante é a mulher gostosa, que rebola a raba, eu não estimulo meninas a buscarem espaço na vida política. Convenhamos. Você lembra que você me falou um negócio, que uma das primeiras falas de um companheiro de mandato, acho que primeiro dia do seu trabalho, falou bem assim, finalmente, um espaço, você vai, né, não alegrar, vai deixar o espaço mais bonito, do tipo assim, pareceu um elogio, mas já foi sabe, um depreciativo, né? Assim, o seu lugar é esse, tá, querida? É. Seu lugar é para embelezar. É. Né? Aí eu engoli, eu falei, beleza, vamos ver aqui. A mulher que entra, ela tem esse desafio de mostrar por que está ali. E todo mundo acha que todo mundo vai comer a deputada. Essa é a mentalidade. Essa é a disputa interna que acontece. Meu Deus. É. E aí, você precisa ser muito forte, né? Você tem que ser muito forte. Eu, particularmente, eu me revolto, mas eu disfarço a revolta, porque eu tô no jogo. Também, ao mesmo tempo, eu não quero ser tratada como café com leite. Tem gente que fala, não fala assim não, porque ela é mulher. Eu falo, não, meu amigo. Pode falar. Se você fosse gritar que eu sou homem, grite. Se você for xingar, xingue. Que eu não tenho medo de enfrentamento aqui, não. Então, o que eu acho que a gente precisa entender. Nós, mulheres, entramos na vida política para disputar. Se a gente fica com essas reservinhas, que eu sinto muito isso nos pré-candidatos. Eu sinto os homens muito mais competitivos, sangue no olho. A mulher ela é bem mais retraída, né? Então, respondendo a sua pergunta, já existe um resultado dessa estrutura social que menos mulheres se colocam na vida política eleitoral. Isso é natural. Mas, quando você diminui o número de vagas nos partidos, você abre menos possibilidades, porque os partidos eles não apostam em quem está começando, eles vão nos figurões. Uhum. Inclusive do ponto de vista financeiro, né? Então, em 2018, nós tínhamos... Cada partido podia ter 36 candidatos a deputado distrital. Hoje, são 25 candidatos. Então, como o partido quer fazer a cadeira... Principalmente cadeira de federal, que é onde entra o cálculo do fundo eleitoral, o partido vai apostar em quem já está na vida política. Entendeu? E quem já está na vida política são homens. Então é muito cruel, né? E as mulheres que estão na vida política, em sua maioria, são herdeiras do nome de um homem político. Eita fé. É. Você está olhando para uma exceção, pastor. Eu sou uma aberração do processo eleitoral de 2018. Ela nem existe, né? Ela é um fantoche. Eu sou uma super aberração. É. Que desafio, hein? Mas Deus é bom. É. Minha amiga, faça suas últimas considerações pra gente almoçar. Isso. Ah, bom, almoça enquanto você pode. Daqui a pouco você não vai almoçar, não. Eu emagreci na campanha de 2018 6 quilos. Para uma pessoa que pesa 55 quilos, é muito relevante, né? Na época ainda pesava 54, eu era mais novinha. Olha, gente, eu quero dizer que a mudança acontece. Essa é a minha mensagem. Ela acontece. E quem não perceber que estamos no curso da mudança será engolido pela história. Eita. E a postura que eu tive na campanha de não fazer promessa foi a mesma que eu mantive no mandato. E como é bom ser verdadeiro conosco mesmo, sabe? A sua questão. Você não faz promessa pra ninguém. Não. Nenhum tipo de promessa. Eu me comprometo. Eu falo assim, olha, eu entendi a sua causa, vou correr atrás da solução.
E corro até conseguir. Até conseguir. Pela articulação, adoro articular. Eu sou muito boa de articulação, eu corro atrás, eu vou costurando. Eu sou uma grande costureira, né? Honrando as minhas avós, eu sou a costureira dos acordos. E com isso a gente consegue resultado. Mas, assim, a minha mensagem para as pessoas é: estamos, sim, num tempo de mudança. Estamos, sim, vivendo sob a luz da verdade. E é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Legal. Chega de buscar acender vela para Deus e para o capeta. O caminho é um só. Não tem como você ficar sambando ali de um lado e de outro. As pessoas percebem. As pessoas sabem quem é quem. Né? E se você quer atrair pessoas que vivem na verdade, você tem que viver a verdade. Né? Você quer gente saudável perto de você, você tem que buscar ser saudável. Né? E façam parte desse processo eleitoral brasileiro, neste momento, de uma forma crítica. Se não é candidato, apoie seus candidatos, pessoas que se aproximem do que você pensa, porque nunca ninguém vai pensar como a gente 100%. Né? Se a gente se fixar na divergência, a gente nunca vai caminhar com ninguém. Porque nunca ninguém vai ser como nós. Nem nós somos nós o tempo inteiro. Né? Então, apoie candidaturas, porque tudo é decidido na vida política. Eu amo esse país, de verdade. Já nasci amando o Brasil, numa época que nem se falava sobre isso. Mudança da humanidade, é o que eu acredito. E nós somos o centro desse país. Não é à toa que Brasília é um extrato do Brasil. Não é. Quando o JK recebeu essa missão de construir Brasília aqui, já estava tudo planejado. E nós somos os soldados dessa missão, né? Então, essa é a minha mensagem. Participe da vida política, esteja conosco, né? Vamos desafiar quem sempre esteve no poder. Top. Obrigado, minha amiga. Pessoal, Deus abençoe. Um beijão. E a gente se vê no próximo episódio aí.